Constituição Federal nossa, ela protege o direito à vida. Se ela protege o direito à vida, ela não permite, no nosso ordenamento jurídico, a pena de morte. Como assim, professor? Tem pena de morte no Brasil, pessoal? Alguém sabe? Professor, eu Diga, não sei querida. se é verdade. Boa noite, Boa primeiramente. noite. Eu e o Sr. Vicente estava até conversando disso sobre esses dias. Ele falou assim que aqui só tem pena de morte para crime, como fala, da pátria. Algo assim. É isso? Só isso, É né? isso aí. Ele é novo, ele fez tiro de guerra recentemente. Não sei. Mas eu não sabia também. Eu falei, nossa, para mim não existia para nada. Mas ele Tem uma única exceção, Milena, ele está certo. Geralmente quem faz o tiro de guerra lembra, né? Já vi que os outros homens aqui nenhum fez tiro de guerra, né? Tudo dispensa. Existe um dispositivo que permite, quando em caso de guerra, para aqueles casos que são considerados atentatórios, pode ser admitido a pena de morte, que naquele momento vai ser aplicada por um tribunal militar. Então, quando que acontece isso? Quando a deserção, né, o cara que é para estar ali na frente, defendendo a pátria, vaza. Quando ele passa informações secretas, né, que possam comprometer a soberania do país, que é mais ou menos o que aconteceu com o Snowden, né? Que ele estava tentando ser transferido para os Estados Unidos e ele sabia que se ele voltasse para os Estados Unidos, ele provavelmente iria enfrentar um tribunal com pena de morte, né? Então, isso realmente pode acontecer, ele é uma exceção. A dispensa de contingência, né, Tiago? Duvido, viu? Qual que é o filme, ô José Lucas? Que fala justamente do Snowden. O filme dele é quase 3 horas de filme, mas é muito bom. Eu não vi esse filme. Tá Tem. onde? Na Netflix? Não, no Netflix tem também. Esse filme saiu no cinema. Eu achei esse filme no cinema em 2018, eu acho. Você sabe o nome dele? Snowden, herói ou traidor, é a legenda, um negócio assim. Mas é muito bom. Vou procurar. E ao final mostra de fato o personagem, aliás, o Snowden verdadeiro, entendeu? Ao final do filme. Entendi. Bem legal. Bacana. Boa dica para o fim de semana aí. Né? Que pese ainda ser terça-feira, mas já estamos pensando no final de semana. Então, a pena de morte, pessoal, tem uma exceção, tá? Crimes de guerra. Aí eu pergunto para vocês o seguinte: e a eutanásia é permitida no Brasil? Vocês sabem, né, o que é eutanásia ou tem alguém que não saiba? É quando a pessoa ela quer atentar contra a própria morte em função de algumas circunstâncias que ela acha que não tem mais saída, ela quer causar eutanásia, né? Tipo assim, sei lá, injetar alguma coisa para se matar, alguma coisa nesse sentido. Mas permitido no Brasil, eu tenho quase certeza que não é. Raros os países que são liberados. José Lucas, contra o outro não. José Lucas, você fez uma suruba aí, velho. Você misturou. Exatamente. Você misturou Professor, suicídio, pois não, Karina? seria a eutanásia que o professor está perguntando? Que eu não tinha Eutanásia. ouvido direito. A eutanásia é quando tem uma doença que está levando ele à morte, que causa Terminal. muita dor, ou que ele não está conseguindo mais conviver com aquilo. Então, ele quer escolher acabar com aquele sofrimento logo. Alguma medicação, alguma coisa que leve ele à morte para cessar aquele sofrimento que ele está levando. Mas a eutanásia se enquadra apenas quando a pessoa está com uma doença terminal sofrendo muito, muita dor, não é? Não seria um suicídio, porque o suicídio a pessoa pode cometer a qualquer momento. Ela está indo contra a própria vida e não está necessitando de
auxílio médico, eu acredito, né? Pode ser com uma arma de fogo, uma faca, alguma coisa. Já a eutanásia estaria ali ligado com a medicina, não é? Geralmente estado vegetativo da pessoa, né? É exatamente isso, Karina. José Lucas, você misturou o suicídio com a eutanásia. Exatamente. Suicídio é atentar contra a própria vida. Para isso, não tem pena, né? Porque seria ilógico o juiz falar assim, então, o senhor está condenado aí a 10 anos de cadeia porque o senhor tentou suicídio. O cara falou, tá, beleza, na cela eu vou me matar de novo. A eutanásia, geralmente, quando a pessoa já está com um processo evolutivo de uma doença que não é regressiva, né, que você não consegue salvar, e ele está causando ele um sofrimento, e ele então pede para, por exemplo, desligar as máquinas, tomar uma injeção letal, em virtude da não condição de, melhor, com a não estabilidade de condição de vida dele, né? No Brasil, isso não é permitido, a não ser aquela médica maluca, não sei se vocês se lembram dela, aquela médica em Curitiba que entrava na UTI e apontava, esse daqui o senhor tira o respirador, o negócio, e aquele ali você tira, aquele atira. Aí o cara falou, mas por quê? Falou, não, porque se for de Deus, ele sobrevive. Se não for de Deus, já leva ele, para colocar outras pessoas. E ela matou, acho que umas 10 pessoas nesse sentido. Então, isso não é permitido no Brasil. O último que nós vimos, que foi como é que fala? Foi internacional, de destaque internacional, foi um professor de uma universidade, eu acho que australiana, que foi cometer eutanásia na Suécia, que lá é permitido, porque ele já estava entrando num estado vegetativo de uma doença que era irrecuperável, e ele não queria passar pelo processo degradante dela. A família também concordou, e ele foi para a Suécia, e acabaram aplicando lá o Boa Noite Cinderela nele para pacotar de vez. No Brasil, não é permitida eutanásia, tá certo? Então, no direito à vida, pessoal, pena de morte não é permitido, tem uma exceção, que é crimes de guerra. Eutanásia não é permitido, não tem exceção. Nós temos um terceiro item. Boa noite, Mariana. E esse é o mais controvertido, que seria o aborto. No Brasil, o aborto é proibido. Professor, antes de entrar nesse assunto, só um comentário assim para quem achei interessante. Tem uma série da Globoplay que se chama Justiça. Ela é uma série incrível, ela trata, em vários episódios dela, ela trata sobre um assunto, e um deles conta a história de uma bailarina, que ela fica tetraplégica, né, e ela pede pro marido praticar eutanásia nela. E ele realiza esse pedido, e ele é preso. Eu não vou contar o resto do desfecho, como se dá, mas basicamente é esse o episódio. Foi muito forte quando eu assisti. Foi muito forte. Eu tentei me colocar no lugar, se eu teria coragem de fazer isso, né? Hoje, você colocou uma expressão, Milena, que assim, que eu acho que é primordial, né? Se coloque no lugar do outro, né? Se coloque sempre no lugar do outro. Você queria que aquilo que estão fazendo para o outro fizessem para você? Então, quando a gente às vezes vai criticar uma pessoa, né, falar da vida de uma pessoa, se coloque no lugar da pessoa, né? Quem somos nós para julgar o que os outros estão passando? A gente não sabe o que está passando na pessoa, na cabeça da pessoa, enfim. Para os amantes de filme romântico mesmo, tem o filme que eu acho que todo mundo conhece, que é o Como Eu Era Antes de Você, que o cara sofre um acidente, ele fica tetraplégico também, e ele era muito aventureiro, ele vivia a vida dele assim ao extremo, aproveitando tudo a todo momento. E ele resolve no último ano de vida dele dar 6 meses para os pais dele e para ele praticar a eutanásia dele em outro país. Eu assisti esse filme, bonito esse filme. Realmente eu gostei, apesar que eu não gosto de filme desse tipo de roteiro, mas eu gostei muito desse filme, achei bem interessante também. Mas eu sempre digo isso, né? Se colocar no lugar do outro, porque a gente olha e a pessoa fala assim, nossa,
você isso, você aquilo, né? Você chegou, você está bem, você não está bem. Ninguém vê a trajetória sua para chegar, de repente, onde você está. Ninguém vê o esforço que você faz. Ninguém participa com você, porque ninguém bate na tua porta para dizer, meu, estou aqui essa semana, o que você precisa de ajuda, né? Que conta você quer que eu ajude você a pagar? Ninguém faz isso, mas criticar é sempre. Essa questão de eutanásia, que nem agora, eu vou falar sobre o aborto, né? O que leva uma mulher a abortar? Né? No Brasil, esse é um crime no qual é penalizado, sancionado pela lei criminal. Então, é proibida o aborto. O aborto é proibido, porém, ele tem 3 exceções. A primeira delas seria o estupro. Então, quando a mulher é estuprada, ela pode pedir o aborto. O segundo, quando coloca em risco em vida a vida da mulher. É óbvio que se preserva sempre a vida da mulher em detrimento ao feto. E o terceiro é quando o feto é anencéfalo, né? Quando ele sabe que não vai durar 24 horas depois do parto, porque ele não tem cérebro, então não tem como sobreviver. Porém, pessoal, começa a pergunta agora fazendo o seguinte: vocês são contra ou a favor de liberar o aborto? Por que eu estou falando isso? Porque tem alguns deputados no Congresso que entraram com um projeto de lei para liberar o aborto, ou seja, até determinada época de gestação, né? Então vamos imaginar lá, eu não sei qual, mas vamos imaginar até 1 mês, 2 meses de gestação, a mulher poderia optar em fazer ou não o aborto de forma pessoal. Não tem essas exceções, né? Por estupro, não, ela engravidou, né? Baladinha clandestina, e depois resolveu fazer o aborto porque ela não quer criança. O que vocês acham disso? Eita, prof, entrando em assuntos polêmicos aqui na aula. Direitos fundamentais. Eu estou falando do Terça-feira, direito. a paz. Mas gostaria de saber a opinião de vocês, porque depois eu vou dar a minha. Assim, professor, é para dar opinião, né? Sim, aqui é a seguinte, né? Já, eu Desde o vou dar. primeiro dia de aula eu já falei, cada um tem direito de dar a sua opinião e todos de respeitarem a opinião dos colegas. Ninguém precisa concordar nem com a minha. Nós estamos numa faculdade, portanto, nós temos direito de opinião, né? Cada um coloca da forma que acha que é interessante. Pode falar, Karina. Assim, ó, eu acredito que realmente nós moramos num país onde ainda tem muito a se discutir sobre as crises sociais, sobre que realmente falta muito para muitas famílias. Só que assim, eu acredito também que a gente distribua preservativos. Também entendo que a educação sexual não é algo muito desenvolvido ainda aqui no nosso país. Porém, assim, eu vou contar até o meu relato. Eu fui mãe muito cedo, fui mãe com 14 anos. Meu filho hoje tem 6 anos. E, assim, somente para mães jovens é um turbilhão de emoções que você não sabe se é bom ou se é ruim. Então, eu acredito que eu sou contra, primeiramente eu sou contra, porque se eu tivesse agido eu estaria extremamente arrependida. Sei que para muitos casos isso não acontece, só que hoje meu filho é a alegria da minha vida, é o que me estimula todos os dias. Então, eu acredito que tenha casos que às vezes possa ser relevado, como o professor mesmo falou, o estupro já é relevado aqui no país, tudo. Só que é uma escolha. São escolhas e a gente tem, hoje em dia, é fácil acesso aí em qualquer postinho, tem a camisinha, tem a pílula do dia seguinte, que é bem acessível até, ela é bem barata. E caso um dia alguma lei seja imposta, o Brasil ainda não é um país de primeiro mundo, que não vai ter um auxílio psicológico para todo mundo passar antes de decidir se realmente quer ou não o aborto. Então, acredito que no momento, no Brasil, isso não seja possível, porque é uma coisa que a gente tem que fazer ciente do que a pessoa estaria fazendo.
O Brasil não tem suporte nem na fila do SUS, nem para passar quem precisa de uma cirurgia urgente. Imagina ter psicólogos para todo mundo aí que precisa passar por esse acompanhamento psicológico, que é muito importante. Então, assim, eu sou contra, porque a gente hoje em dia tem muita coisa disponível para preservar. É uma escolha de cada um. Nas que não são escolha, a lei nossa mesmo já prevê isso e já tem as suas exceções. Mas Perfeito, no Brasil... Karina. Perfeito. Então, na tua opinião, é contra em virtude de tudo isso. Deixa eu só ler aqui primeiro, José Lucas, já vou te passar a palavra. A Cristiane também disse que é totalmente contra. Cristiane, foi você que deu a entrevista para o SPTV da manhã, das 7 horas da manhã, como gerente de loja? Foi isso? Não, não fui eu, não. Infelizmente, não. Já dei muita entrevista para transplante, mas para... Eu já ia zoar você ali, porque parecia você, né? Porque eu só consigo ver vocês pela essa foto minúscula de vocês. E eu sou velho, não consigo enxergar direito, mas enfim. A Natália também disse que é contra. Vamos ver o que o Stefano falou. Hoje, se a mulher quer abortar, ela não faz em clínica clandestina. E quando ocorre complicações, já sem o feto, dentro da barriga da mãe, ela para na UTI, que geralmente é pública. A Karina está dizendo, a Bruna está falando a verdade, Karina. Bom, José Lucas, eu já te passo a palavra. O Lucas tinha pedido antes. O Lucas queria falar. Já em seguida eu passo para você. Na verdade, assim, eu só vou concordar com o que a Karina disse, porque, assim, a gente sabe que existe muita desigualdade no nosso país, tem vários problemas aí, só que eu sou a favor do aborto nas situações que a lei já ampara, nessas 3 situações, entendeu? Perfeito. Falar que, porque eu não quero, vou tirar, eu sou totalmente contra. Entendi. Vamos lá, Milena. Professor, contra todo mundo que falou, eu sou a favor da legalização do aborto, mas isso não significa que eu abortaria. Existem corpos e corpos, todo mundo é dono do seu corpo, a mulher que decide isso no final, mas é como a Karina falou, o nosso país, ele tem muito, a gente aqui que mora aqui na vista, São Paulo, tem tudo na mão, a gente não vê o que acontece no interior. A gente não vê o quanto muitas meninas não têm o acesso que a gente tem, da educação sexual que a gente tem. Claro, existem os métodos contraceptivos, mas pode ocorrer, nenhum deles é 100%. Nenhum deles é 100%. Eu posso não usar uma pílula e eu transar com meu namorado e a camisinha estourou. Eu engravidei e eu não queria isso. E aí, como faz? Nos países ricos, os países mais desenvolvidos, como a Karina falou, que o aborto ele já é legalizado, tem todo um processo do governo, isso vai muito do país também, tem todo um processo, até quando a mulher decide abortar, só que ela passa por todo um processo, ela passa por psicólogos, para ver se ela realmente vai chegar nessa decisão. E eu vi uma pesquisa, faz muito tempo já que eu já vi, que a maioria dos casos, quando as mulheres optam pelo aborto, muitas delas, a maioria, elas desistem quando passam por esse apoio psicológico. Então, é assim, é isso que eu penso. Perfeito. A Amanda escreveu aqui no chat que o que acontece é que quem tem dinheiro aborta em clínica boa, segura, e a mulher sem dinheiro, mulher sem menor assistência vai morrer no fundo de quintal. Isso, verdade, é outro ponto também. Tem muito aborto que acontece e a gente não sabe, muito. Mulheres ricas, amantes de homens ricos praticam. Tem muito, acontece, mas quem tem dinheiro... Milena, aí você errou. Amante de homem rico não quer abortar, filha. Pelo contrário, ela quer ter um monte, porque daí não, é que os caras... o senhor, entendeu o que eu quis dizer, mas tem muito, e a gente sabe. Clandestino tem muito. Só morre a mulher pobre,
que não consegue esse apoio. E também esqueci de falar dos pais também. Tem muita gente que, tá, claro, vai estar lá no bem bom, não pensou na coisa, tá, beleza, não se preveniu. Só que ela pode ter pensado que o cara que estava junto com ela ia dar apoio para ela, mas na verdade isso não acontece, não é mesmo? Vemos aí o tanto de criança que não conhece o pai, não tem a certidão do pai no Brasil, né? É só É ver. verdade. Mais alguém gostaria de se manifestar? Cadê as outras meninas? Mariane, Bárbara, Larissa, Camille. Professor, deixa eu fazer mais um comentário. Pode Assim, ó, fazer. na verdade, assim, o comentário que a Milena fez, na verdade, me instigou a pensar em outras situações. É que assim, ó, por exemplo, a gente pensar no aborto, pensar na pessoa ter a relação sexual, no caso lá, tá com preservativo, mas fura e acaba ocasionando a gravidez, beleza. Mas assim, por exemplo, se eu hoje for atirar em alguém e assim, mas era para matar, eu só dei de raspão nele, entendeu? Mas você atirou, você sabia da consequência daquilo, entendeu? Eu não sei se o senhor conseguiu entender o que eu quis dizer, mas... Entendi. Então você quer acabar com o sexo, José Lucas. Você não quer Não, mais é isso, mas assim, eu acho medo que de ficar para grávida. toda ação tem uma reação, entendeu? Eu acho que sim, quando se tem o ato, por exemplo, você também tem que ter para estar preparado para a consequência daquilo, entendeu? José Eu Lucas, respeito totalmente a opinião, mas você nunca foi numa baladinha que você tomou uma para mais, você saiu dali, filho. No outro dia você não lembra nem com quem você ficou. não, mas é Aí uma a menina consequência, eu vou ter que aparece carregar depois isso aí, com né? você, filho. Nunca foi numa rave, nunca foi num pancadão, né? E depois, no outro dia, você acorda e fala, meu Deus do céu, quem que está aqui do lado, né? A Larissa disse que é a favor, concorda com as questões que a Milena disse. A Mariane diz que também é contra o aborto, a não ser nos casos extremos. Perfeito. Então, vou dar minha opinião para vocês aqui. Né? Foi bem comportada vocês até, achei. E... Boa noite, Ana Carolina. E eu penso o seguinte, pessoal. Eu sou católico, tá? Católico, com um pezinho no evangélico, no budismo e no espiritismo. Eu diria para vocês que, como católico e como criação, eu sou contra o aborto, sem sombra de dúvida. Por outro lado, eu somo o que o Stefano colocou lá em cima, quando eu li, e aí vem o que a Amanda falou. Stefano, você tá ligeiro hoje, hein, bichão? O que você tomou de manhã? Gasolina? Hã? Já correu lá, pesquisou? Pela aborto, o Brasil faz por ano mais de 500 mil abortos. Já vários homens foram pais e nem sabem por que a mulher abortou sem avisar. Stefano, é isso que eu ia falar, cara. Você matou em cima. Isso é uma mistura do que você já pesquisou, do que a Karina em tese comentou e principalmente o que a Amanda falou. O grande problema do aborto não é aquela inconsequência de você ir numa festa, você ficar grávida, muitas vezes não sabe nem quem é o pai da criança, e aí não quero engravidar. O problema maior é o que a Amanda falou. A pessoa que tem grana, o pai vai ligar para um médico, vai ligar para alguém conhecido, vai na clínica, vai fazer o aborto, vai dizer que perdeu espontâneo, enfim, mil coisas. Ela tem grana, ela vai ser assistida e ela vai ter todas as condições para fazer aquele aborto com saúde. O problema é que esses deputados entraram com o pedido de modificação da lei exatamente pelas mulheres que não têm condição, como disse a Amanda, que procuram aborto clandestino, e aí entra naquilo que nós falamos, nós não podemos julgar o que cada uma quer. Você vai ter aquela mulher sem vergonha, que foi pro pancadão, que brincou a noite inteira, não sabe nem quem é o pai, e depois fala, bom, eu não quero, eu vou tirar. Não se preveniu, não foi pelo menos num posto de saúde pegar a camisinha ou a pílula do dia seguinte, quando ela percebeu, ela estava grávida, ela falou, bom, não quero, vou tirar. Não vamos julgar os motivos que a pessoa vai tirar, porque cada motivo, e aí eu disse que como eu sou católico, né, acredito em Deus, eu acho que cada um vai ter aquilo que
que plantou, ele vai colher aquilo que plantou. E Deus, obviamente, na hora do juízo final lá, que você vai pagar seus pecados, ele vai abrir a listinha sua. Isso é que eu penso. Agora, naquele momento que a mulher abortar, isso é problema dela, né? O grande problema maior é a mulher pobre, ela vai procurar um aborto clandestino. E 70% ou 80% delas vão morrer, porque elas não vão ter assistência. Como disse a Amanda, ela não vai ter assistente, ela vai fazer no fundo de um quintal. Ah, professor, mas isso é problema dela. Não, aí é que está. Nós precisamos se colocar no lugar daquela mulher. Por que ela está fazendo um aborto? O que levou ela a fazer o aborto? E se de repente aquela mulher que apanha do marido todo dia, que sabe que vai ter uma vida miserável com o filho, não consegue se livrar daquele traste, ela precisa fazer o aborto para poupar, inclusive, a vida da criança, que viria só para sofrer. Então, assim, N motivos. O que querem os deputados é salvar a vida da mulher. E aí entra no que a Karina falou. Bom, o Brasil não tem uma condição psicológica adequada, mas, Karina, aqui eu discordo um pouco de você, e eu vou te dizer por quê. Depois que o legislador incluiu na lei a possibilidade de mudança de sexo e nome, né, então a pessoa quer mudar o sexo. Então, o que ele fazia? Antigamente, no Brasil, não tinha possibilidade, tanto é que a Roberta Close foi acertar o sexo dela lá na Suécia, isso na década de 80, 90, porque naquela época o Brasil não admitia nem a mudança de nome. Hoje, o Brasil admite. E para você fazer a mudança de sexo pelo SUS, você vai passar por uma avaliação que dura não sei quanto tempo. Eu sei que é mais de ano. Exatamente porque vai e volta nos psicólogos, nos terapeutas, para que a pessoa tenha certeza absoluta que ao término de todo esse tratamento, ela quer fazer a mudança de sexo. E aí o Estado vai pagar para ela, através do SUS, essa modificação. Então, eu penso que, se o Estado quiser, obviamente que ele vai dar condições para isso, né? Porque o SUS, assim, todo mundo fala, tem problema, mas nós sabemos que a nossa rede de saúde precisa de ajuste para se tornar muito top. Tanto é que os jornais não estão divulgando a quantidade de vacina que está sendo, do povo que está sendo vacinado, pela logística que nós temos de vacinação. Você só vê os jornais meterem o pau, porque é aquela questão política que todo mundo sabe, mas se você pegar por população, o Brasil está, acho que, o segundo ou terceiro que mais vacinou no mundo. Porque nós temos logística, nós temos estrutura para isso. Então, a questão do aborto, nesse ponto de vista, eu sou a favor. Porque eu acho que nós temos que preservar a vida da mulher. Eu não vou julgar a mulher que está fazendo, porque só ela sabe o motivo que levou ela a fazer aquele aborto. Não me cabe questionar por que ela quer fazer. A mesma coisa, chegar para uma pessoa que quer mudar de sexo e questionar ela, por que ela quer mudar de sexo. Eu acho que cada um sabe realmente como ela deve se comportar e o que ela deve fazer para ser feliz. Porque a felicidade é a busca de todos nós, né? Eu já falei com vocês. Todos nós temos o quê na vida? A busca por ser feliz. Então, se aquilo está incomodando, se aquilo está trazendo um problema para ela, o Estado tem que dar condições para que ela, através de um tratamento, possa verificar se isso é real ou não. Então, em virtude disso, pessoal, eu sou a favor do aborto. Eu concordo com os deputados. Nós temos que salvar a vida das mulheres que não têm condições de fazer como aquelas ricas, né, as amantes ricas, como disse a Milena, de pagarem e ter a saúde delas resguardada. Tá certo? Tudo comentário sobre isso? A respeito do aborto, que você estava falando sobre aborto, não, sobre a mudança de sexo, né? Certo. Eu conheço casos de que a cirurgia plástica para mudança de sexo ou para pessoas homossexuais, ela é muito mais rápida do que para mulheres. Eu presenciei um caso de um homossexual que quis fazer implante de silicone nos seios
e uma mulher precisava fazer a retirada dos seios, e ao mesmo tempo eles deram entrada e o homossexual foi atendido primeiro. Mas você sabe o que é, Karina? É aquilo que... Karina não, é a Carolina. Cristiane, Perdão. Você sempre me chama de Carolina. Eu não sei por quê. E você não está aparecendo para mim, você sabia? Nem foto, nem nada. Eu não sei o que você aprontou aparecendo para mim. Eu penso o seguinte, Cristiane. Nós comentamos isso ontem na aula, que é o favorecimento das classes que eles chamam de minoritárias, né? É o que nós comentamos ontem, com relação às cotas para os afrodescendentes. Eu expliquei para vocês o meu ponto de vista, que eu não sou a favor. Eu sou a favor de quem vem de rede pública. Então, eu penso o seguinte, o homossexual, ele tem que entrar na mesma fila e na mesma condição que qualquer pessoa. Não é pela questão dele ser homossexual. Até porque, hoje em dia, tecnicamente, tem discriminação? Lógico que tem discriminação. Nós não vamos ser hipócritas para falar que não tem discriminação, muitas vezes, do homossexual. Mas eu penso, tá? Eu sou da década de 60. Não se esqueçam disso. Vocês têm que me dar um ponto. Mas eu penso o seguinte, que tudo é uma questão de comportamento. É isso que eu acho. É uma questão de comportamento. Eu acho que muitas pessoas se vitimizam para poder ter favorecimento da própria lei. Porque hoje é bonito você falar, porque eu tenho cotas, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Eu não vejo assim. Eu vejo que todos são iguais perante a lei. Se eu sou homossexual ou não, se eu sou negro ou não, eu tenho que trilhar o mesmo caminho. Agora, se eu venho de escola pública que não tem condições de competir com uma escola particular, aí eu concordo que tem que ter diferença. Então, a pessoa que sai da escola pública, ela tem que ter diferença em relação à escola particular. Agora, quem está na rede do SUS, né, que nem o caso que a Cristiane falou, eu acho que a condição tem que ser igual. Então, porque ele é homossexual, ele tem que ter preferência de atendimento em virtude de uma mulher que teve câncer, precisa retirar o seio? Não concordo com isso. Por isso que eu digo que há muita vitimização, né? E eu digo sempre uma coisa, né? Eu, quando saio com meu filho, que é pré-adolescente, eu não gosto de ver um casalzinho hétero se pegando, porque eu acho que o lugar de se pegar é na quatro paredes, ninguém tem que participar disso. Assim como eu não gosto de ver um casal homossexual se pegando. Eu acho que o respeito que as pessoas têm que ter é um pelo outro. É lembrar que o teu direito vai até onde começa o direito do próximo. E a gente tem que aprender a ter respeito. Se você quer se pintar de ouro e andar na rua, beleza. As pessoas têm que respeitar isso. Mas você não pode forçar as pessoas também a querer gostar disso. É isso que tem que ter o diferencial. Por exemplo, quando apareceu, que eu comentei ontem, aquele projeto de arte em São Paulo, onde as pessoas ficavam nuas e as crianças passavam e podiam passar a mão, eu acho isso uma falta de respeito total. Eu jamais levaria meu filho. Eu acho que assim, cada coisa no seu tempo de desenvolvimento e de criação. Não acho que essa liberalidade vai trazer uma condição melhor para o meu filho. Eu acho que ele aprender a respeitar as pessoas, sim. Eu acho que respeitar. Agora, alguém quer fazer? Perfeito, faça. Agora, me obrigar a aceitar aquilo? Ah, mas você é racista, você é como é que fala? Homofóbico? Não, não sou. Eu só acho que cada um tem que respeitar o outro. Acabou. O que cada um faz dentro da tua casa, nas quatro paredes, gente, isso é problema de cada um. Ninguém paga a tua conta. Então, se você quiser ter o pluriamor, que é o amor de 3 pessoas, beleza. Agora, você sair daí e dizer, olha, gente, tá tudo certo, é isso que tem que... Não, acho que cada um faz. Karina, pode falar, você está pedindo a palavra. Hein? Professor, eu concordo com você bastante até nesse quesito. Eu acredito muito nisso daí. Também tenho um filho pequeno, meu filho tem 6 anos hoje, e eu ensino ele justamente isso, a respeitar o próximo, a amar as pessoas, independente, mas eu também não me exponho ele a muita coisa.
O meu filho, por exemplo, dificilmente ele vai estar no meio de uma briga. Eu evito brigar até mesmo com o meu namorado, porque eu não quero que ele cresça nesse meio. E eu ensino ele a respeitar, mas eu também espero que as pessoas respeitem ele. Eu acho que isso daí é uma coisa assim para levar bastante em consideração. Assim como o professor falou, não é questão de um casal hétero ou um casal gay, eu não me importo com nenhum dos dois, mas a questão de você estar mostrando que aquilo lá é certo, é princípios, né? Eu acredito bastante nisso que o professor falou, eu acho muito correto isso. Eu acho que se todo mundo ensinasse as pessoas dessa forma, teria muito mais respeito, muito menos preconceito. Karina, te interrompendo, né, comentando o que você falou, eu acho que isso tudo perpassa pela questão da educação. Mas não é a educação que hoje muitos, e aí eu reputo isso a década de 90, depois que ocorreu a saída do regime militar e entrou na parte democrática, onde todo mundo disse que poderia ser tudo e poderia se fazer de tudo. Eu acho que o erro está aí, que foi são duas gerações que vêm com uma liberdade e confundiram com libertinagem, né? Então os artistas vêm, dizem que pode tudo, que isso é arte, que isso e aquilo. Eu, particularmente, acho que o que falta é educação, porque o respeito vem da educação. A partir do momento que você teve essa educação dentro da tua casa e não a educação que se queira, que é a escola B. Hoje, a grande maioria dos pais estão jogando os filhos na escola e querem que os professores eduquem o filho, coisa que ele não fez. Quando a escola é para dar conhecimento e não educação, né? Isso é uma coisa muito... eu fico, às vezes, chocado. O semestre passado, eu fiquei chocado com uma turma que eu dei aula, e assim me desanimou muito quando eu dei um trabalho que era online, que é o mesmo trabalho semelhante que eu vou dar para vocês, uma prova objetiva, 1 hora de duração, 10 perguntas, então tecnicamente 5, 6 minutos cada pergunta. Eu sei que vocês trocam o WhatsApp com a informação, e teve 3 alunos, porque é por tempo, e não sou eu que dou o tempo, é o sistema que dá o tempo. Fechou, o aluno, ao invés de vir conversar comigo, já entrou dizendo que, me ameaçando, dizendo que iria para a ouvidoria, que iria para não sei aonde, porque é um absurdo, porque a aula é de 1h40 e eu tinha que respeitar o horário da aula. Eu falei, não, a avaliação quem mede é o professor, o tempo de avaliação é o professor. O teu problema é porque você não pegou em nenhum ponto do meu material, não participou das minhas aulas e você ficou em desespero para fazer algo que poderia ser feito, porque teve aluno que terminou em 20 minutos, nem isso. E aí eu parei para pensar e falei, meu Deus do céu, por que eu estou discutindo com um aluno marmanjo que quer passar eu para trás, porque ele quer se enganar, né? E ele quer que eu passe ele. Eu falei, meu amigo, o que você quer? Ele falou, não, porque eu quero tirar a nota. Eu falei, entra no sistema agora que você já vai estar com a nota. Me perdoem as mulheres a expressão chula que eu vou usar, mas isso é até um desabafo. Eu estou cagando para quem não quer aprender. Eu não estou aqui perdendo meu tempo, eu não fui fazer meu mestrado, meu doutorado, perdi dinheiro, ganhei dinheiro com isso, mas investi dinheiro com isso, me matei de estudar para pegar um boçal de um aluno que não está nem aí com a rapadura e vim querer me denunciar porque ele não teve tempo de fazer a prova. É isso que eu acho que está faltando, é o respeito. Era muito mais fácil ele chegar, professor, tive problema, não consegui pegar o teu material. Por gentileza, o que o senhor poderia fazer para que a gente pudesse dar uma atenção melhor para o meu caso, porque eu não sou burro. Às vezes a gente está cansado de ver vocês chegarem cansados, desanimados, somente quando a aula é presencial, você olha para a cara do aluno, você vê que o cara está destruído aquele dia, aquela semana, ele está com problema na família. Mas senta do lado, chega para o professor, agora querer denunciar para a ouvidoria, para isso. Gente, um marmanjo que tem 30, 32 anos de idade, o que você espera de um profissional desse naipe? Então, essa é a educação que eu estou dizendo. Aquela pessoa que ela quer ganhar no grito, que ela quer impor o direito dela no grito, né? Onde ela não tem esse direito. E isso é desanimador, porque você lidar com esse tipo de pessoa há um desgaste muito grande. Eu comecei a discutir com ele, a querer argumentar, e eu parei, acho que foi Deus, né?
Meu, para que você está discutindo com ele? Se ele não quer aprender o que você está querendo passar, eu falei para ele, meu amigo, entra agora no SIGA. Quanto você quer? Você quer 6, 7, 8, 9 ou 10? Não, professor, porque eu quero tirar a nota mínima, pelo menos, porque eu precisava. Tá lá, vou te dar até 7. Porque quem que vai fazer a seleção do bom profissional? Não sou eu, velho. É o mercado. Agora há pouco eu estava escutando o Datena antes de começar a aula, o Datena falou assim, vocês estão em tese culpando o governo? Esses 14 milhões de desempregados que estão vindo vêm do regime da Dilma com o Temer. Ele falou o nome do ministro lá. E agora piorou? Óbvio que piorou. Uma pandemia mundial, né, afetando todas as nações, como é que não vai... Agora, quem vai fazer a seleção? É o mercado. Você chegar lá e não souber nada de nada, o cara vai falar, você fez faculdade para quê? A gente só começa a entender, tá certo que tem um certo limite, porque às vezes a gente é muito jovem, a gente fala, não, eu preciso do diploma, preciso crescer. É o que minha mãe sempre falava, eu queria ter a minha experiência com a tua idade. A professora constrangida, o semestre passado, chegou para mim de inglês e falou, Ari, teu oral tá ruim, mas, né, tipo, se quiser eu vou passar você. Eu falei, não, eu vou pagar tudo de novo e vou estudar de novo. Eu preciso aprender, eu não estou aqui para ter diploma. Óbvio que o diploma vai refletir aquilo que eu aprendi, gente. Então, essa educação que nós estamos falando, essa educação do respeito que nós estamos falando. Antigamente você não contestava. Lógico, tinha o abuso sempre existe. Mas o que a gente tem hoje que primar é pela aquela educação de respeito ao próximo. E saber, né, quando você está errado, assumir o seu erro e tentar resolver o seu erro, e não querer ganhar no grito. É isso que, às vezes, desanima um pouco nós que somos professores de enfrentar alguns tipos de aluno que tem esse tipo de comportamento. Ou seja, ele não teve educação na casa dele. E hoje ele quer refletir aquilo que ele teve dentro da casa, ou seja, tudo ganhar no grito, tudo levar vantagem. Eu não quero levar vantagem. Eu quero que as pessoas, os meus concorrentes, todos ganhem. Eu faço a minha parte. Eu digo sempre que eu aprendi isso nos meus 53 anos de vida, que eu não concorro com ninguém, eu concorro comigo mesmo. Enquanto eu estou estudando 2 horas, 1 hora, meia hora de inglês por dia, o meu coleguinha que está tirando nota 10 está estudando 8. Então eu estou concorrendo com quem? Com ele? Não, correndo comigo. Levanto mais cedo e estudo. Aí é que tá. Mais alguém? Desculpem pelo desabafo, tá, pessoal? Também foi um desabafo, que isso ainda estava meio na garganta. Só um comentário, professor. Isso que o senhor nos disse aí, a gente, na verdade, trazendo para a nossa realidade, né, a gente percebe que a geração de hoje, elas não se preocupam tanto com a bagagem que eles vão adquirir, e sim com o diploma, como o senhor disse. E também, na grande maioria das vezes, estão ali cursando uma graduação porque o pai quer, porque o pai... eu quero que meu filho seja médico, então vai lá e paga a faculdade de medicina. Não é à toa que a gente vê tanto profissional aí que, com perdão da palavra, não sabe nem escrever. Eu não tenho rede social, Facebook, Instagram, mas quando eu tinha, eu acompanhava muito. E você via lá o cara formado, que se dizia o tal, não sabia nem se expressar. Então, assim, a gente vê que muitas coisas, com o português claro, né? Está sendo feito nas coxas para poder dizer que tem um diploma, né? Eles não... E o pior de tudo, não se tem um respeito. Porque, assim, eu aprendi com os meus pais que a gente tem que ter um respeito por aquele que nos tenta, ao menos, ensinar, né? No caso, com o professor, seja com o nosso gestor, enfim, a gente tem que respeitar. Mas agora, hoje a gente percebe que as pessoas querem afrontar, né? Querem passar por cima de quem quer que seja, independente do que vier a acontecer. O que eu vejo muito claro hoje é que a maioria quer começar como gerente, ele não quer começar como escriturário, né? Então, a pessoa quer começar já como com a experiência que você tem, ganhando o que você ganha, porque ele se acha naquele direito. Eu lamento muito ver essa geração,
muitos dessa geração, né? E alguns alunos que eu pergunto na FATEC, você vai continuar? Professor, estou desanimado, eu vou parar. Mas você vai parar para quê? Porque esse não é meio o meu curso que eu gostaria de fazer. Tá, e qual curso que você gostaria de fazer? Talvez eu queira medicina, mas é muito caro e tal. Tá, e você vai parar e ficar fazendo o quê na sua casa? Dormindo, né? Comendo, bebendo e dormindo, e não vai trabalhar? Não sei, professor. Não... Ou seja, não, tudo bem, eu não gosto. Não pense em vocês que eu fui para a área do direito, porque eu amava direito. A formação inicial era para ser piloto de avião, né? Não passei num dos exames, resolvi desistir de tudo e falei para meu pai. E minha mãe virou e falou assim, não, filho, você já está matriculado, você vai fazer direito. Você não tem que querer. Quando eu te dei a oportunidade para você escolher, você escolheu e escolheu errado. Agora quem escolhe sou eu. Você vai se formar. Depois que você formar, eu não tenho, em tese, mais obrigação de te sustentar. E aí você toca o teu rumo. Tecnicamente é isso. Os pais, antigamente, te davam esse chacoalhão. Hoje, o aluno, eu vou trancar. Mas vai trancar para fazer o quê? Você vai trabalhar? Não. Eu vou pensar o que eu vou fazer. Não, então termina primeiro esse troço, depois você deita em casa e fica pensando. Pelo menos você tem uma formação, ruim ou não, mas você tem. Só que a pessoa precisa entender que para alcançar o sucesso, ela tem que se esforçar. Ela tem que ser um bom aluno. Um bom aluno que eu quero dizer, pessoal, não é o aluno que tira nota. Eu acho que isso está longe de passar. Meus 20 anos de experiência como professor, aquele aluno que tira 10, 10, 10, 10 é um bom aluno, mas não quer dizer que ele vai ser um bom profissional. Então, um bom profissional não é necessariamente aquele que tira as melhores notas, mas é aquele que se dedica para aprender aquilo que está sendo ensinado. Entendeu? Eu acho que é esse o diferencial. É aquela pessoa que tem interesse. Pô, vou ser sincero para vocês, já ajudei aluno que eu via que era excelente aluno, chegou a época de prova, teve problema familiar, aconteceu catástrofe. E aí? Eu vou repetir um aluno desse? Que 6 meses de aula o cara não faltou, participou, eu via que o cara estava ali, porque no dia da prova ele não estava legal, não conseguiu fazer a prova, eu vou deixar ele de exame? Vou deixar ele de DP? Diferentemente daquele aluno que você vê que nunca quis nada com nada. Como é que você vai ajudar um aluno desse? É o merecimento, é o reconhecimento, bem dizer. Eu acho que é por aí. Bacana. Foi um debate gostoso. Apesar que eu fiz desabafo aqui com vocês, né? E dizer que direito constitucional é isso. São os direitos que permeiam a liberdade de expressão, a liberdade de vida de cada um de nós. A aula que vem nós vamos continuar com os princípios e talvez mais alguns debates em cima disso daí. Tá bom, pessoal? Obrigado pela atenção de vocês. Tenham uma boa noite, uma boa semana. Se cuidem e que Deus proteja e abençoe a família de todos vocês. Valeu pela aula hoje. Obrigado.